Capítulo 3. Troco uma coleção de fracassos. Enfrentar nossas mazelas é fundamental. Muitos de nós fomos educados com medo de errar, mas precisamos admitir que errar é um passo importantíssimo no aprendizado. Por que não no aprendizado da vida? Ninguém mais tem tempo para nos ensinar a viver. Todos estão com pressa. Nossos erros são os únicos professores insistentes que não desistem enquanto não aprendemos. Nos erros, descobrimos limites e, no reconhecimento deles, construímos nossa proteção. Um dos mais frequentes desequilíbrios emocionais que sustentam o transtorno da ansiedade generalizada é a perseguição contínua da perfeição, a negação cega do erro em busca da aceitação. Pessoas influenciadas pela ciência e pela tecnologia desejam se tornar robôs impecáveis que não envelhecem, não falham, tampouco surpreendem ou amam. Máquinas perfeitamente reguladas, cantores que nunca desafinam, calculadoras que nunca erram, memórias impecáveis e fatalmente falidas em seus sentimentos. Todos falhamos, e quanto menos reconhecemos isso, mais decepcionados ficaremos em nosso próximo desacerto. Isso não significa acomodar-se com os erros recorrentes e fragilidades nocivas, mas ser maleável enquanto se aperfeiçoa e reconhece sua humanidade. O nível de estresse de um perfeccionista se iguala ao de alguém que sofre um sequestro relâmpago a cada 2 horas no dia. No contexto religioso, a mente obriga a consciência a se manter aprisionada pela culpa de não se sentir adequada. O estresse gerado pelo ambiente religioso não colabora com o crescimento da espiritualidade. Jesus Cristo insistia em ensinar com o exemplo do seu equilíbrio e com suas palavras sempre pontuais. No Evangelho de Mateus, vemos relatado o momento de uma grande conspiração contra o Mestre Jesus, em que qualquer um de nós teria suas emoções absolutamente colocadas à prova. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: "Sentem-se aqui enquanto vou ali orar." Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. "Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora?" perguntou ele a Pedro. "Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca." E retirou-se outra vez para orar: "Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade." Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Em Mateus, capítulo 26, versículo do 36 ao 44. No exercício de vigília e na oração, Jesus quase exibia uma tese. Certamente, este é um dos mais fortes alicerces da resiliência de Cristo, o exercício da lucidez e o uso das palavras no lugar certo. O apóstolo Paulo, participante do sofrimento de Cristo pela fé, assim como do poder de sua ressurreição, foi iluminado em sua carta aos Hebreus quando disse que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Paulo não estava presente no Getsêmani, mas seus escritos parecem relatar cada segundo deste dia em que Mateus retrata com a completa humanidade de Jesus com tamanha evidência. Ele suava sangue como sinal do mais alto nível de estresse que o corpo humano pode suportar. E vemos que para o mestre as suas fraquezas nunca foram vergonha,
porque se fez fraco justamente para que o poder de Deus, nosso Pai, se aperfeiçoasse em nós por meio dele. Ele estava lúcido de sua missão e decidido a completá-la, suportando o que fosse preciso. Com segurança, Jesus falava da fraqueza da carne, da fragilidade da alma, da vulnerabilidade de nossas decisões e preferências. Ele estava em nossa pele e nos deixou exemplos de submissão e humildade, dizendo que, embora o espírito esteja pronto, e o dele certamente era o mais pronto de todos, não podemos abandonar a lucidez, vigiar, nem o hábito da fala vertical, orar, porque a nossa humanidade é definitivamente fraca.